Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. E na nossa videoaula hoje, o nosso componente curricular é Geografia, ok? Peguem o seu material, abram aí na página 98, 99, 100, 101. Então, nós iremos estar estudando essas páginas. Preste atenção aqui no compartilhamento da nossa tela e do conteúdo que vai ser explicado agora. Antes disso, né, peguem todo o seu material, peguem aí o lápis, o seu caderninho, se você quiser colocar algumas informações para acrescentar com a do livro, ok? Todos estão bem? Todos estão confortáveis? Vou dar início à nossa aula, nosso componente curricular de Geografia. O que a gente vai estudar hoje são as atividades econômicas, né? Os primeiros produtos que foram explorados, né, cultivados, né, aqui no nosso país, né, no Brasil, lá desde a colonização, desde a chegada dos portugueses, que tiveram muitos interesses, em nossas terras, o que a gente tinha, né, de valioso, de precioso, que traria lucratividade para eles lá em Portugal, né? Porque muito tempo o Brasil foi colônia de Portugal. E eles vieram para o Brasil com a finalidade de explorar os nossos recursos, as nossas riquezas. Mas que produtos foram esses? Né? O que eles vieram fazer aqui, de fato, por volta do século XVI, século XVII, século XVIII? Então, vamos compreender que as atividades econômicas, que atividades econômicas foram essas que eles vieram explorar? E quais as mudanças que ocorreram, né, ao longo do tempo, né? As primeiras atividades e depois a evolução de outras atividades que foram surgindo. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 98 do livro de vocês, vocês têm a primeira imagem, né? Que é o ponto de partida, né? Na página 98. E diz assim: descreva a paisagem retratada na imagem acima, né? A exploração da madeira, né? Que foi um dos primeiros recursos que os portugueses vieram explorar aqui no Brasil, que foi o pau-brasil, né? Uma madeira muito preciosa, valiosa, que ela tinha uma coloração que ia tingir, né? Tingir era utilizada nas indústrias lá em Portugal para o tingimento, né? Do tecido, né, as indústrias têxteis lá em Portugal. Então, eles exploravam o pau-brasil aqui para retirar esse produto que dava uma coloração ao tecido lá nas fábricas, lá em Portugal. Então, foi um dos primeiros produtos, uma das primeiras atividades econômicas que foi a exploração do pau-brasil. E aí, no ponto de partida, pede quais atividades econômicas você observa nas paisagens que você conhece, né? Então, a exploração do pau-brasil, da madeira, né? E no item 3, de que maneira as atividades econômicas transformam as paisagens, né? Quando você retira, você muda aquela paisagem, né? Então, se era uma paisagem cheia de muitas árvores, de madeiras, né? E houve a retirada, aquela paisagem ela foi transformada, ela foi alterada. Então, o nosso ponto de partida. E na página 99, né? Eu trago aqui para vocês essa imagem da chegada dos portugueses, né? Os primeiros índios, que foram os nossos primeiros habitantes, né? Que entraram em confronto com os portugueses porque eram homens que vieram explorar. Na verdade, os portugueses também utilizaram os índios para explorar, para retirar esses recursos, né? Em benefício dos europeus, dos portugueses. Por que portugueses? Porque os portugueses eles foram os responsáveis por colonizar o território brasileiro, ok? E aí diz assim na página 99. A transformação das paisagens brasileiras pela ação humana teve início com a exploração dos indígenas que viviam nas terras que mais tarde passaram a ser chamadas de Brasil. Então tudo começa, né, da chegada dos portugueses, né, os primeiros povos indígenas que ocupavam as nossas terras, que tinham a missão de viviam, né, da caça, da pesca, da exploração própria ali, sem atingir, sem transformar tanto o espaço ocupado por eles. Então, com a chegada dos portugueses,
Eles foram usando, explorando, retirando e transformando a nossa paisagem. Então, esses povos retiravam da natureza o que necessitavam para a sua subsistência, no caso, os indígenas, os primeiros habitantes, né? E alteravam sem causar grandes danos à diversidade natural, né? Então, enquanto os índios estavam explorando com aquelas atividades de caça, de pesca, né? Eles não agrediam de forma tão radical o meio natural. Mas com a chegada dos portugueses que começaram a explorar, a retirar toda a madeira, né, a criar gados, já foi transformando o nosso espaço natural. Então foi agredindo o espaço e transformando a paisagem. Com a chegada dos povos colonizadores no século XVI, a exploração das riquezas naturais tornou-se bem mais intensa do que realizada pelos povos indígenas. A busca por riquezas naturais, como metais preciosos, pau-brasil, especiarias, foi a atividade inicial que provocou o desmatamento de extensas áreas, principalmente de uma floresta muito rica, a Mata Atlântica, né? Foi muito explorada, ela foi muito agredida com a chegada desses colonizadores, no caso dos europeus. E aqui eu trago para vocês as atividades que foram desenvolvidas, né? Transformando, alterando toda a paisagem, né? Do território brasileiro. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, que é a criação de gados, as drogas do sertão. Gente, as drogas do sertão eram as especiarias, a pimenta, o cravo, né? Que eles vieram explorar no território brasileiro. Então, nosso território, o Brasil, foi todo alterado. Por quê? Porque esses colonizadores tiveram uma ambição muito grande, era levar muito, né? Era explorar muito esses recursos. Então, transformou, alterou a nossa paisagem. Enquanto só estavam os indígenas, né, fazendo atividades simples, como a caça, a pesca, o cultivo ali, a colheita de produtos para a própria sobrevivência, que é chamada de agricultura de subsistência, não tinham alterado muito o ambiente do Brasil, o ambiente natural. Mas quando os colonizadores, a partir do século XVI, vieram para o nosso território e perceberam que aqui tinha muita riqueza, eles foram tirando todos esses recursos, alterando a nossa paisagem, né? Então, ao longo do tempo, essas paisagens foram sendo transformadas e mudou muito o nosso ambiente, ok? Então, prestem atenção. Na página 100, tem assim: as atividades econômicas na história do Brasil. Desde o século XVI até os dias atuais, diferentes atividades econômicas foram desenvolvidas no território brasileiro, né? E aí eu trago aqui para vocês, né? No mapa de vocês aí do livro tem mostrando cada atividade em cada região do Brasil, né? Aí nós tivemos o pau-brasil, que foi os primeiros recursos que foram explorados, né? Depois tivemos a exploração da cana-de-açúcar, vieram muitos imigrantes, os negros foram escravizados nesse período, né? Então eles utilizavam os negros como mão de obra, escravizando para produzir açúcar para vender na Europa, porque o açúcar também foi um recurso muito caro, muito importante, que gerou muitos lucros para os portugueses. Olha, o Brasil era apenas o território onde eles vinham retirar para enriquecer quem? A corte portuguesa, né? E assim foi transformando as paisagens do nosso território brasileiro. Depois, a criação de gado, né? Transformando a paisagem natural num campo de concentração de animais para vender a carne, né? Enfim, foram muitas essas atividades. As drogas do sertão, que foram as especiarias que eles utilizavam na culinária, né? A pimenta do reino, o cravo, né? Enfim, eram essas especiarias, eram as drogas do sertão que eles denominavam, que eles chamavam. E com o passar do tempo, as atividades foram mudando, né? Então, essas mudanças
originou outras atividades. Então, o campo passou a utilizar máquinas, né? E de forma direta agride mais o solo, o ambiente natural, o meio natural. As cidades passou a receber muitas indústrias, né? Passaram a vir as indústrias automobilísticas, que é as indústrias que fabricam peças para a montagem de carros, né? Então, outras atividades foram sendo desenvolvidas com essas atividades iniciais que chegaram. Então, houve essas mudanças. As cidades cresceram, o campo passou a receber maquinários, então, houve desmatamento, houve exploração, né? Alterou essa paisagem do verde, né? De muitas florestas. Então, essas foram as transformações que foram ocorrendo devido às atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas no espaço brasileiro, né? Primeiro com a contribuição dos colonizadores. E aí foram mudando e transformando e alterando essa paisagem. Deram para compreender as primeiras atividades, quem foram os responsáveis. Nós tínhamos indígenas, né? Eles desenvolviam atividades como a caça e a pesca. Isso não alterou muito o habitat natural, o meio natural. Mas quando os portugueses chegaram com a finalidade e a ambição de explorar as nossas riquezas, já mudou totalmente o nosso meio natural, né? Aí surgiram os desmatamentos, as florestas foram sendo retiradas, árvores, enfim, transformando toda a paisagem. Para a atividade de vocês, tem o Pratique e Aprenda, né? Da página 105, né? E 106 do livro de Geografia. Vocês irão desenvolver o Pratique e Aprenda dessa atividade referente a esse conteúdo, que é as atividades econômicas e as paisagens brasileiras que foram sendo alteradas, né? Devido às atividades que foram sendo desenvolvidas por esses povos, os povos portugueses, né? Que chegaram para levar as nossas riquezas, né? Muito bom, né? Ter o Brasil como um país rico, vinha só, tirava, explorava e levava lá para a Europa para lucrar em cima dos nossos recursos, das nossas matérias-primas, né? E isso alterou o ambiente natural. Espero que vocês tenham compreendido, né? Essa aula, né, referente a esse conteúdo. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo componente curricular. Não esqueçam de fazer as atividades, viu? Um forte beijo, um abraço e até breve!